Olá, gente querida. Nos últimos dias Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. O título do livro é Jesus, o Rei Prometido. Os versículos mais importantes de Mateus estão lá em Mateus 28, 18 a 20, que é a chamada Grande Comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, este é o grande tema do Evangelho de Mateus. Vão para o mundo, prega o Evangelho, que Cristo é o Senhor, é o Mashiach, é o Messias, né? Bom, em primeiro lugar, vamos ao tema principal. Mateus escreveu seu relato sobre a vida de Jesus para convencer aos judeus de que Jesus era o Messias, o rei esperado. A palavra Mashiach, tá? Vem de unção, tá? Mashiach é aquele que é o ungido para ser rei, tá? O Evangelho de Mateus também, ele tem o objetivo de responder algumas questões levantadas pelos membros da igreja, tá? Como, por exemplo, a infância de Jesus. Não tem muita coisa na história que fala a respeito da infância de Jesus, a não ser dos evangelhos, tá? E quando ele retornaria, quer dizer, no Evangelho de Mateus está aquele sermão clássico, né? Que começa em Mateus 24, vai até 25, continua, que é o sermão profético, que também tem um teor muito escatológico, que fala da volta de Cristo, tá? Em terceiro lugar, nós temos aqui a autoria. Quem é Mateus? Um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele também era chamado de Levi, muito provavelmente porque era descendente da tribo de Levi. Mas ele era um antigo coletor de impostos que morava ali em Cafarnaum. Cafarnaum é vila de Naum. Lá era um entreposto alfandegário, né? Ali, por todos aqueles que vinham pela Via Maris, seja do sul, vindo do Egito, em direção à Ásia Menor e depois à Europa, passava ali por Cafarnaum. Jesus também teve o seu quartel-general ali, e Mateus foi chamado quando ele estava na coletoria, isso significa na alfândega. Quando Jesus o chama para segui-lo, ele abandona tudo, ele deixa a sua profissão para seguir a Jesus, né? Quarto lugar, a data. Bom, o livro foi escrito certamente entre os anos 60 e 65, porque no ano 70, Jerusalém foi invadida pelos romanos, né? O general Tito entrou e não sobrou pedra sobre pedra, e Jesus ele profetiza a respeito desse evento como algo que ainda não tinha acontecido, tá bom? Então, o livro foi escrito entre os anos 60 e 65, e alguns teólogos afirmam que ele teria usado também outras fontes e até um certo evangelho dos hebreus escrito em hebraico, tá? Em quinto lugar, nós temos o esboço do livro. Começa com a genealogia e o nascimento de Jesus, tá? Capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 23. Depois, o ministério de João Batista, né? O precursor de Jesus, que está no capítulo 3, versículos 1 a 12. João Batista era primo de Jesus, né? Maria, quando foi visitar, né, a Isabel, a sua prima, ela já estava grávida de 6 meses e Maria estava recém-grávida. E aquele texto que conta, né, que João Batista exultou dentro da barriga da sua mãe com a presença do Messias, né? Já era profeta até no ventre, né? Depois, em terceiro lugar, nós temos o batismo de Jesus e a tentação pelo diabo. Capítulo 3, versículo 13 até capítulo 4, versículo 11. Uma coisa importantíssima de dizer aqui, que no capítulo 3, no batismo, Jesus
foi assim avalizado pelo seu próprio pai, que apareceu no céu, né, como uma pomba, desceu sobre ele, e houve uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Em seguida, a Bíblia diz que ele foi conduzido, né, por Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa. Ou seja, antes dele ter autoridade para fazer tudo o que ele faria, ele tinha que ser testado pelo seu maior oponente, que é Satanás. E ali ele venceu ao diabo naquelas 3 tentações que são muito conhecidas por todos, né? A primeira foi a tentação da carne, né? Quando o diabo diz: transforma essa pedra em pão, depois de 40 dias de jejum, né? E aí ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a última das tentações, que é a tentação em que o diabo mostra todos os reinos desse mundo. Deve ter mostrado o Império Romano, os outros impérios nesse mundo, e falou: olha, eu te dou tudo isso, eu troco isso tudo que é meu, se você prostrar e me adorar. E aí Jesus disse: olha, somente ao Senhor Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. E aí o diabo foi repreendido e foi embora. Mas o que eu vejo de interessante ali, gente, que desde o início a vontade de Satanás era ser adorado como Deus. Em quarto lugar, nós temos o ministério público de Jesus. Depois de ser batizado e depois de ser tentado pelo diabo e vencido a tentação, ele começa o seu ministério público na Galileia, que está lá no capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 18, versículo 35. Mas nesse meio tem uma das coisas mais lindas e extraordinárias que já saiu da boca de alguém. Aliás, eu acho que não tem nada comparado a isso, que é o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, gente, são princípios do reino de Deus absolutamente contraditórios com tudo que no mundo as pessoas creem até hoje. Eu vou ler para vocês o capítulo 5, versos 1 a 12, né, que é o capítulo que fala das bem-aventuranças, e depois eu vou comentar um pouco. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vejam que ele já começa usando de um paradoxo, um aparente contrassenso. Por quê? Bem-aventurado é feliz, tá? Aí ele diz: bem-aventurados humildes de espírito. Na visão do mundo, feliz é o cara que não é humilde, é sofisticado. Mas para Jesus não, é humilde. E aí depois diz: por que eles são felizes? Porque deles é o reino dos céus. Depois ele diz: bem-aventurados os que choram. Olha, outro paradoxo. Como pode ser feliz quem chora? O choro normalmente é expressão de dor, de tristeza, de decepção. Mas ele diz: porque serão consolados. Mas Jesus está dizendo que no meu reino os que choram são aqueles que serão consolados. E não tem nada melhor do que o consolo de Deus e do Espírito Santo. Depois ele diz: bem-aventurados, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Olha, gente, a Palestina, Israel, estava debaixo do Império Romano. Eles eram oprimidos. Os romanos eram mais fortes, mais poderosos, cobravam impostos, tomavam deles as coisas. E Jesus está dizendo: não, felizes são os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. O texto continua dizendo, né? Felizes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa era uma outra realidade, a realidade da fome.
Muita gente em Israel passava fome. E muita gente passa fome hoje também. Não tem nada pior do que você ter o estômago vazio, ver o estômago vazio de um filho. O Senhor está dizendo aqui que os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Depois ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tenha misericórdia, porque isso vai trazer misericórdia para a tua vida. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo de coração, a pessoa sem malícia, uma pessoa que não age mal contra o outro, que não trata de esquemas, que não faz nada disso. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então, meu querido, se você passa algum tipo de perseguição por causa do nome de Jesus, glorifique a Deus, porque haverá recompensa e galardão. Em quinto lugar, nós temos o ministério de Jesus da Galileia indo para Jerusalém, capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 20, versículo 34. E lá, Jesus teve vários encontros e vários embates, né? Em sexto lugar, nós temos a última semana de Jesus. Está lá em Mateus 21, a partir do versículo 1 até Mateus 27, versículo 66. Dentro desta última semana, nós temos aquele famoso sermão profético de Jesus, que começa no capítulo 24, que ele fala sobre a sua vinda, né? E por último lugar, nós temos a ressurreição e aparições de Jesus ressurreto, que vai Mateus 28, versículos de 1 a 20, porque ele morreu, ressuscitou e durante 40 dias ele permaneceu aqui andando com os discípulos, né, dando ensinamentos até que ele subiu aos céus diante dos discípulos ali do Monte das Oliveiras, e eles ficaram ali pasmos e os anjos falaram, por que vocês estão aí tão maravilhados com isso? Esse mesmo Jesus que subiu vai voltar, e vai voltar nesse mesmo lugar, quando ele vier na batalha do Armagedon, pisar no Monte das Oliveiras e vai fender um monte, e, queridos, vai julgar as nações no Vale de Josafá, e vai entrar no milênio do Senhor para governar durante 1000 anos. Em sexto lugar, gente, eu quero apresentar para vocês as chaves do Evangelho de Mateus. Qual é a palavra-chave? Reino. Qual é o capítulo-chave? O capítulo 12. Por quê? Porque foi no capítulo 12 que os fariseus rejeitaram Jesus e disseram que ele estava expulsando um demônio pelo poder de Belzebu, que é o próprio diabo. Naquele momento, eu digo que é o capítulo-chave, Jesus mudou, deu uma guinada no seu ministério, e aí ele começou a falar em parábolas no capítulo 13. E os discípulos não entenderam nada, falaram, espera lá, por que agora começou a falar em parábolas? Antes não estava falando. E Jesus disse, para que eles ouvindo não entendam. A vós outros é dado entender, conhecer o reino de Deus, mas a eles não. E aí cita Isaías dizendo que era um povo de coração duro e tal. Então, foi uma guinada do ministério de Jesus nesse momento, gente. Bom, em terceiro lugar, esse livro também tem um grande apelo para os novos cristãos. Saiba que 60% do Evangelho de Mateus, ou seja, 644 versículos, de um total de 1071 versículos, contém as palavras faladas por Jesus. E em quarto lugar, nós temos 53 citações diretas do Velho Testamento e 76 alusões do Velho Testamento. Portanto, o livro de Mateus, gente, é o livro escrito para os judeus, para dizer que Jesus é o Messias, o rei esperado, que veio na terra para implantar o seu reino, e aponta para o futuro dizendo que ele voltará.